Olá pessoal, paz seja com todos. Pastor Saulo de Carlos para mais um dia juntos e poder compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Hoje eu quero trazer uma temática que acredito que vai te edificar demais, como tem sido os outros vídeos. E você que é novo aqui no canal, aproveite essa oportunidade, deixe seu like, curta sempre o vídeo, né? Se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo se te edificar. O texto base hoje, pessoal, que nós queremos usar esse texto de Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante, onde vai contar da conversão de Saulo, meu xará Saulo. Quero pegar alguns pontos aqui interessantes para que nós possamos compartilhar e logo em seguida ter um momento de oração juntos. Então, se você já tiver um pedido de oração para deixar, você pode deixar nos comentários, porque a palavra de hoje vai te edificar demais. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Gente, a conversão do apóstolo Paulo, né, o Saulo da Bíblia, foi um tratamento de choque, que muitas vezes Deus também precisa fazer um tratamento de choque em nós para que nós possamos avançar. O título desse vídeo hoje, Leva-me a Damasco, é um lugar de transformação ou um caminho de transformação, é justamente o que acontece com ele. Acredito que Saulo achou que ele estava com as rédeas na mão, com o controle da situação na mão, principalmente quando ele, cheio de autoridade humana, está indo carregar cartas para as sinagogas de Damasco, dizendo: olha, me entregue aí os cristãos, esses que estão aí causando esse alvoroço todo por causa desse tal de Jesus. E sabe, gente, ao mesmo tempo que é o tratamento de choque, a gente vai ver sempre os opostos acontecendo. A gente vai ver Deus se utilizando de algumas ferramentas no texto para mostrar algumas oposições. Primeiro, Saulo é alguém que ainda está respirando ameaças de morte contra os cristãos. E agora Deus vem até ele, a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus Cristo na vida dele é para que ele possa não mais respirar morte, mas começar a respirar vida. Ele tinha um ódio mortal dos cristãos e agora ele vai ter um amor fora do normal, um amor que não cabe dentro dele, um amor quase que incondicional, aquele amor que Jesus demonstra. Você vai perceber que Saulo se depara com uma grande luz e logo em seguida uma cegueira que dura 3 dias. Vai perceber que houve um estrondo tão alto e logo em seguida um ambiente mudo, não tem som algum, só o silêncio. Deus vai pegando coisas antagônicas, coisas opostas na vida dele, para que ele possa perceber que Deus é o Deus de todo o tempo. Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que fica em silêncio, Deus é o Deus que ajunta, Deus é o Deus que espalha, Deus é o Deus que dá o fôlego de vida, Deus é o Deus que tira o fôlego de vida, mostrando quem está no controle da situação não é você. Quem sempre esteve no controle da situação sou eu. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, a primeira palavra de Deus para você é Deus que está no controle da sua situação. Você pode achar que você tem as rédeas, tem o controle, sabe o momento certo de agir, mas deixa eu falar para você, Saulo achou que indo a Damasco, ele estava no controle, ele não sabia que era Jesus que estava o atraindo para o deserto, atraindo para mais perto, a ponto de poder pegá-lo no meio do caminho. Deixa eu dizer para você, a sua vida não é você quem controla. Uma vez que você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de toda a situação e Ele está no controle. Eu quero que você possa escrever nos comentários, escreve aí: o meu Deus está no controle. Eu digo para você, seu Deus não perdeu o controle. Ele sabe exatamente a hora certa de agir. E eu digo para você, está chegando a hora certa do seu agir na sua vida, amém?
Outra coisa dentro do mesmo contexto aqui. Talvez você seja alguém que, diferentemente, fala: eu não tenho controle de mais nada. O que está acontecendo na minha vida, eu estou vivendo um acaso. Não existe acaso. Não existe coincidência, existem todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles a qual Deus tem um propósito em suas vidas, e eu estou dizendo para você, há um propósito de Deus sobre as tuas vidas, e que você possa crer que você está em contato comigo agora, é exatamente o propósito de Deus entrando em ação para que possa mostrar para você, eu não perdi o controle, e nós vamos caminhar juntos para as coisas grandes e novas que eu tenho liberado para você. Amém? Você crê nisso? Eu olho para Paulo e vejo, gente, ele está carregando cartas. Ele carrega cartas que ele pede aos sumos sacerdotes que escrevam. E sabe o que é interessante? Quem conhece a história do apóstolo Paulo, ele é alguém que tem as suas cartas escritas para todas as igrejas. Deus está dizendo, a nova fase que eu tenho para você, Saulo, você não vai carregar cartas de outras pessoas. Você vai carregar cartas de amor que eu vou te inspirar para você escrever. Você consegue perceber na sua nova fase da sua vida, você não vai carregar uma carta, você vai ser essa carta viva. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, Deus está nos chamando para sermos essas cartas vivas para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Eles vão olhar para você, as pessoas que não conhecem a Jesus, e vão perceber que há algo diferente em nós, algo prazeroso em nós. Vão perceber que vale a pena seguir ao nosso Deus, e eu digo a você, vai valer e sempre vai valer a pena servir ao nosso Deus. Então creia, Deus não quer que você carregue uma carta de um terceiro. Deus quer que você seja uma carta viva enviada para os irmãos e irmãs que precisam. Seja nesse dia uma carta viva de Jesus para alguém, uma carta onde ele mesmo escreveu, não com uma caneta azul, vermelha ou preta, mas que ele escreveu com o seu próprio sangue, com o sacrifício dele na cruz por nós. E por isso hoje essas cartas, elas não são postadas no correio, elas são vivas e são passadas de irmãos para irmãos. Sabe o que eu aprendo com Paulo aqui também? Um perseguidor da igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cresci ouvindo isso, né? Mas interessante é você perceber que perseguir e seguir é quase igual. Se a gente olhasse puramente, é dizer assim, perseguir é seguir de longe. Então, Paulo não estava tão perto, mas Jesus percebeu ele à distância. Só que eu também vejo uma coisa, perseguir é uma coisa que eu quero fazer. Saulo perseguia os cristãos, era o que ele queria fazer. E agora quando Jesus chama ele, fala, você não vai mais me perseguir, você vai me seguir. Quem segue, segue de perto. E quem segue, não faz o que quer fazer. Quem segue não vai até onde quer ir. Quem segue vai até onde o mestre quer ir. Você persegue Jesus, você segue Jesus. Você segue ele de perto ou segue ele de longe? Você está perseguindo ele, fazendo o que você quer fazer no caminho atrás dele, ou você está indo até onde ele diz para você ir? Porque eu digo, aqueles que estão indo até onde o Senhor está dizendo para você ir, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir esse percurso, caminhar essa segunda milha, saber que às vezes você já não tem mais forças para ir na sua própria força, e aí você começa a perceber que a força não te falta, sabe o que é? É Ele te ajudando, é Ele te inspirando, é Ele indo com você e dizendo, quando lhe faltar força, pode deixar que eu vou com você, quando lhe faltar perna, pode deixar que eu te carrego nos braços, quando você não estiver aguentando mais, aí você vai começar a perceber que eu sou o Deus que multiplico forças, e que nesse dia estou multiplicando a tua força, meu irmão, multiplicando a tua força, minha irmã. Jesus está dizendo, multiplica a tua força, filho meu. Irmãos, Paulo é alguém que agora ele não vai fazer mais o que quer fazer. Ele ensina para nós que perseguir tem a ver com eu no controle ainda, mas quando eu sigo, é Jesus que controla, é Jesus que governa. Eu olho para ele e percebo aqueles dias de cegueira, são dias em que uma palavra de Abacuque, que o próprio Paulo usa depois, se repete para nós, o justo viverá pela fé. Paulo achava que todas as decisões ele tinha que tomar pela sua mente, pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, por aquilo que ele aprendeu e tinha prazer em ensinar.
E na verdade, agora ele precisava ver com o coração dele, começar a ver como Jesus viam as coisas. Eu digo a você, vai ter momentos que nós precisamos cegar a nossa vista para começar a enxergar com a nossa fé. E saber, quando a gente enxerga com fé, a gente enxerga o que Jesus enxerga. A gente enxerga o que Deus quer que nós enxergamos. Paulo está em silêncio, Paulo está cego, Paulo está em jejum, mas Paulo está em oração. Esses dias em que ele está em Damasco são dias em que Deus faz um tratamento de choque para uma mudança na vida dele. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu entendo e eu conheço um Deus que ele ainda derruba pessoas dos seus cavalos, ele ainda joga no chão pessoas orgulhosas, ele ainda começa projetos em pessoas que ninguém mais dá nada por elas, não importa a idade, não importa a posição social, não importa a ocupação. Eu conheço um Deus que ele não desiste da humanidade, ele não desiste quando outros já desistiram, ele não desiste quando eu mesmo me encho de mim mesmo, eu sou alguém que ninguém quer caminhar comigo, quer trabalhar comigo. Ele é um Deus que não desiste de mim, ele é um Deus que não desiste de você. E hoje eu quero dizer para você, Deus ainda não desistiu. A obra dele ainda está em andamento em você. E coisas grandes o Senhor fará na sua vida. Cair do cavalo, quem sabe eu falo para pessoas que caíram recentemente. Falo para pessoas que sabem o que é uma queda. Sabe o que é, ao invés de estar liderando, agora sendo liderado, porque Saulo liderava os demais e agora é os homens que vão levando ele até lá. O mesmo Deus que permite a sua queda é o mesmo Deus que diz para você: levante-se. Já disse aqui sobre os opostos, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas nos céus. Tem um tempo de queda, mas tem um tempo de se levantar. Tem um tempo de cair, mas tem um tempo de se colocar de pé. E esse vídeo hoje eu quero que você possa falar para si mesmo e pedir ao Espírito Santo essa ajuda. Você vai dizer: eu vou me levantar. Você vai dizer: Senhor, me ajuda a levantar. E quando você se levantar, você não controla mais os seus próprios passos, você não se levanta mais como um perseguidor. Agora você aceita de bom grado ser um seguidor de Jesus. E eu digo que quando você seguir ele por onde ele for, você vai começar a ver os resultados diferentes do que você tem até aqui. Os frutos que vão aparecer em você vão ser diferentes do que apareceram até aqui. Esse vídeo, esse conteúdo, é um desejo de como o apóstolo Paulo, de como Saulo, meu xará. Desejo de ir até Damasco, de ir pelo um caminho. Paulo não foi transformado lá em Damasco. Ele foi transformado no caminho de Damasco. Gente, não tem um lugar em si, um lugar exato, aonde a transformação acontece, mas a transformação acontece na caminhada. Não tem um lugar onde fala: aqui a chave virou, aqui o código foi esse. Não, é no meio do caminho. É Jesus lá em Caná da Galileia, e ele pega e dá o comando, dá os sinais para que a água seja enchida nas talhas de pedra, e agora ele enche os copos e fala, vai lá e leva para o mestre de cerimônia. É no meio do caminho que aquela água se transformou em vinho. É no meio desse percurso que a sua vida vai ser transformada. É no meio desse mês que a sua vida vai ser transformada. É no meio desse ano que a sua vida vai ser transformada. Creia que é quando você se dispuser a começar, ou a recomeçar, ou a seguir a jornada, você vai ser transformado no final dela. Mas durante o percurso você vai vivendo pequenas transformações até chegar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Esse é o bom dia em que você só está assistindo esse vídeo porque você está se propondo a ter essas mudanças, é porque já começou essas mudanças em você. E eu digo a você, o final da tua história é um final lindo, porque é um final onde não é você quem diz o que vai acontecer, mas o Senhor Jesus já declarou que vai acontecer. A gente olha para Paulo e vê que o final da jornada dele é o final que não é o final que ele escolheu, é o final que Deus escolheu para ele. Ele tem muita alegria nisso. É ele que diz que combateu o bom combate, aquele que antes lutava qualquer guerra.
É Ele quem diz que acabou a carreira. Quantas pessoas não terminam o que começam? É Ele que diz, agora é hora de guardar a fé. Quantos perderam a fé no percurso? Ele não. Ele foi até o fim. E eu digo a você, você vai até o fim. O que Deus está começando ou recomeçando em você nesses dias, nesse dia, é suficiente para que você vá até o fim. E eu profetizo que você irá até o fim em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Se esse vídeo te edificou até aqui, não deixe de colocar nos comentários aí como esse vídeo pode ter te marcado, como esse vídeo chegou para você. Mas também coloque pedido de oração nos comentários. Nós fazemos questão de seguir orando, semana após semana. Tem os irmãos da nossa igreja que têm se prontificado a orar. Tem irmãos que às vezes passam aqui só para ver os comentários e colocam diante do Senhor seus pedidos. E eu creio no recomeço de Deus, eu creio no avanço. A conversão de Saulo é um avanço na história dele. Esse dia, Deus está te trazendo a Damasco para você viver essa transformação. Quem sabe são pequenas pausas que a gente vai vivendo, uma jornada que foi interrompida e agora por 3 dias eu não sei o que vai ser da minha vida. Há 3 dias atrás eu sabia o que era e agora 3 dias eu não sei o que vai ser. É nesses momentos, nesses tratamentos de choque, que nós avançamos, que crescemos e amadurecemos demais. Você vai crescer, vai vencer, vai amadurecer, vai completar sua jornada em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Coloque o pedido de oração aí e vem junto comigo na oração. Senhor Deus e Pai, eu entro em oração nessa hora junto com os meus irmãos que aqui estão. E eu peço ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa liberar da Tua bênção sobre eles. Obrigado por hoje aprender com o apóstolo Paulo, obrigado por aprender com a conversão de Saulo, obrigado, Senhor, porque testemunhos sempre nos edificam. E eu declaro aqui que o próximo testemunho a ser contado vai ser do meu irmão, vai ser da minha irmã, porque eles estão vivendo, ó Pai, um tempo de testemunhos grandes que vão edificar outras pessoas, como Saulo nos edificou hoje. Senhor, eu oro a Ti nessa hora, nesse instante, eu peço ao Senhor, Deus, para que o Senhor os ajude nos processos que eles estão vivendo, nos tratamentos de choque, ó Pai, que eles estão se encontrando. Senhor, nas coisas que eles desistiram, nas coisas que eles perderam o controle, nas coisas que eles achavam que estavam no controle, mas na verdade não viram que não tem controle algum. É o Senhor, ó Pai, que rege o universo, que rege as nossas vidas. Então eu oro agora nesse instante pedindo ao Senhor para que o Senhor tome a dianteira, tome o controle, tome o volante dessa vida, dessa jornada, e que eles possam chegar naquilo que o Senhor tem separado para eles. Senhor, 3 dias foram o suficientes para transformar a vida de Saulo e colocar ele no eixo daquilo que o Senhor queria para ele. Ele depois passa um tempo ainda aprendendo mais, até nós ouvirmos falar dele novamente, mas aqueles 3 dias foram cruciais para ele. Que esses dias sejam cruciais para o meu irmão, para a minha irmã, e que o Teu favor e a Tua graça, ó Pai, venha sobre eles de maneira sobrenatural. Senhor, eu oro nesse instante, pedindo ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa realizar o sobrenatural sobre eles. Senhor, o que eles colocam em oração aqui, eles colocam porque creem, Deus, que tudo é possível que crê. Senhor, Saulo, quando ficou cego, descobriu algo que ele mesmo disse para nós depois em sua carta, ou relembrou para nós o que estava na Bíblia: o justo viverá pela fé. Ah, Senhor, que esses dias nós possamos viver pela fé, que esses dias nós possamos avançar sem recuar, que esses dias nós possamos, ó Pai, chegar naquilo que o Senhor tem liberado para nós, e que tenhamos, ó Pai, paciência, e que possamos aceitar o processo até lá, porque o que o Senhor tem para nós já está pronto, mas o Senhor está nos preparando para isso. E eu declaro, ó Pai, que esse é um tempo de preparação dos céus, que não vai ser em tal lugar, não vai ser uma posição geográfica, Senhor, mas vai ser o nosso percurso, o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada que vai trazer transformação, como esse dia traz transformação para nós, como esse vídeo traz transformação para nós, como esse momento traz transformação para nós. E assim eu te peço, ó Pai, que o Senhor faça do sobrenatural sobre os teus filhos e filhas, e que esse dia seja marcado como um dia onde nós não estamos de longe perseguindo. O Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos colocou com aqueles que andam mais perto. E nós vamos seguir ao Senhor, custe o que custar.
Nós vamos avançar com o Senhor, custe o que custar. Quando o Senhor perceber que não estamos mais aguentando, nos impulsione forças, porque nós vamos combater o bom combate, nós vamos completar a carreira e nós vamos guardar a fé. A nossa fé em Ti ninguém toma, a nossa fé em Ti ninguém rouba, nós guardamos ela conosco até entregar naquele grande dia para o Senhor Jesus. Eu confirmo essa oração sobre os teus filhos e como igreja nós respondemos todos juntos. Tá ligado na terra? Responde aí, meu irmão e minha irmã. Tá ligado nos céus? E que a bênção, o favor e a graça de Deus seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Fica na paz.